eu tenho que falar algumas coisas de bastidores para vocês. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar. Né? Mas eu digo sempre o seguinte, a razão é quase sempre a minha. A imprensa conta uma história e retrata uma realidade que não é verdade. Ou ela conta uma história pela metade, ou ela mente descaradamente para promover uma narrativa. E aí, óbvio, quando eu posso, eu venho desmentir com as informações reais. Vocês devem ter se deparado com algumas dessas notícias sobre o Eduardo Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro na posse do Trump. Eu digo algumas porque são tantas aqui, né? Michelle e Eduardo não puderam entrar no Capitólio na posse do Trump. Michelle e Eduardo Bolsonaro fora do Capitólio durante posse do Trump. Michelle e Bolsonaro ficaram de fora, bababá. E lendo cada uma dessas notícias, o objetivo da narrativa é meio ridículo, é evidente, é quase ridículo. Eles querem dar a entender que bateram a porta na cara do Eduardo e da Michelle e que eles passaram vergonha nos Estados Unidos. Aliás, a matéria do Poder 360, que, assim, quando entra a editoria de Estados Unidos do Poder 360, meu amigo, que a editoria de Brasil é decente, a editoria de Estados Unidos é indecente. Né? Olha a notícia. Olha a notícia, Michelle e Eduardo viram meme após assistir a posse de Trump pela TV. Absolutamente mentiroso. Mas qual é a realidade? Né? Será que o prestígio dos dois nos Estados Unidos está tão baixo assim? Mas não é só isso, não é que essa não seja a verdade. Eu sempre digo, né? Existe a fake news e existe a anti-news. A fake news é uma notícia falsa com o objetivo de levar o público ao erro deliberadamente. A anti-news, ela é simplesmente o contrário da notícia verdadeira. Ela não é uma simples notícia falsa, ela é o contrário da verdade. Então eu desafio qualquer um dessa imprensa medíocre, vários do que ficaram no meu pé, a conseguir um ingresso para a cerimônia da posse de um presidente americano. Porque só isso, se eles tivessem recebido, se fosse fácil, responderia a questão sobre o tratamento recebido pelo Eduardo e pela Michelle. Mas mais importante do que isso é a explicação real para o que ocorreu. E não precisava ter ido longe para buscar uma explicação. Se algum jornalista quisesse realmente saber o que ocorreu, bastava ir no X do próprio Eduardo Bolsonaro. Ele disse, devido à transferência da cerimônia para a rotunda do Capitólio, apenas parlamentares desacompanhados de seus cônjuges, a família de Trump, alguns ministros, CEO de empresas estratégicas e chefes de Estado mais próximos puderam participar. Todos os demais convidados, incluindo o presidente do Paraguai e presidentes de partidos europeus, foram direcionados ao Capital One Arena, local escolhido por Trump para assinar os seus primeiros decretos como presidente e fazer o seu primeiro discurso público. Então não é que o Eduardo e a Michelle tenham sido barrados da posse do Trump. A gente tem os convites, eu não sei se o Eduardo postou, deveria ter postado. O convite para a cerimônia que aconteceu onde ia ocorrer. Aí depois a cerimônia mudou, por uma questão, disseram, de tempo. Eu até hoje acho que foi por uma questão de segurança. Eu nunca vi Washington, assim... Eu devia ter até mandado o print aqui para vocês. A cidade inteira estava fechada, você não conseguia circular, nem no entorno da Casa Branca, nem no Capitólio. Era uma área gigantesca, totalmente fechada para o carro. Então, ninguém passava. Eu, num dado momento, tentei... Estava com um congressista, um americano, e a gente não conseguia nem como congressista o cara entrar na região do Capitólio no dia da posse. Então não é que o Eduardo e a Michelle tenham sido barrados, mas sim por conta desse frio absurdo, dessa mudança de programação da cerimônia, o local foi até alterado. E uma vez que o evento foi realizado dentro da rotunda do Capitólio, onde cabia muito menos gente, façam a conta, 700 pessoas na rotunda do Capitólio. 700 pessoas, façam as contas. O Congresso tem, a Câmara tem 435, o Senado 100. Só aí são 535. Somos ministros, essas pessoas que eu citei, acabou. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com
e torne-se meu apoiador. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar. Tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Então, muitas pessoas foram direcionadas para a área VIP do Capital One Arena, para onde o Trump iria depois. Inclusive, os mandatários iriam, todo mundo iria. E essa era a história real, confirmada por quem estava lá em Washington. Eu vivi essa história. Num dado momento, a gente olhou e falou, vamos para o Capital One Arena, sendo que eu e o Eduardo Bolsonaro já tínhamos tentado ir para o Capital One Arena, para a Arena. Capital One Arena é a arena, como se fosse um Maracanãzinho lá onde ele fez o discurso. A gente tentou ir, e vocês viram as histórias na internet, tem lá Reel na página do Eduardo, que a gente, com ingresso VIP, Gold, camarote, não sei o que, tudo para a gente não conseguiu chegar. Porque eram 20 mil pessoas tentando entrar, por mais que você tivesse uma entrada VIP, para você chegar na entrada VIP já era um inferno de segurança. E debaixo de uma neve terrível e menos 10 graus. Olhem a nossa cara no vídeo. A gente, num dado momento, chegou lá, as ruas fechadas, então você tem que andar mais de 1 quilômetro, e a gente olhou e falou assim, olha, ontem já teve gente aqui que caiu e machucou o pé. Dona Michele, de salto, vai andar debaixo dessa neve, vestido com aquela elegância toda da Michele. Vai andar para, desculpa, para não saber se vai chegar lá. E detalhe, a conta era, vamos chegar lá, só que o Trump só deve chegar por volta de 5 e pouco. Às 6, eu não me lembro se era às 6 ou às 7, tinha o baile de gala, o Starlight Gala. Então, assim, é uma coisa absolutamente ridícula, porque se a gente fosse para o Capital One Arena, a gente não ia conseguir ir para o gala. Era impossível botar mulheres, minha esposa também, todas as pessoas, andando de salto para chegar no Capital One Arena. Para o Trump chegar lá, a gente sabia que ele ia chegar por volta de 5 e pouco da tarde, já tinham avisado a gente, para depois voltar para casa e terminar de se arrumar para o gala. Tem que andar 1 quilômetro de baixo de neve. Desculpa, gente, é impossível. A gente vai ter que fazer determinadas escolhas. Agora, não tem prestígio, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. De primeiro era a história de que o convite era falso. Aí, até o Wall Street Journal confirmou o convite, o New York Times confirmaram o convite, todo mundo confiou o convite, o Globo ainda escreve. O presidente diz que foi convidado por um convite pelo Eduardo, como se fosse falso. É por isso que vocês estão na merda. É por isso que o jornalismo está na merda. Será que, mas meu Deus do céu, será que Eduardo Bolsonaro ainda tem algum prestígio nos Estados Unidos? Será? Olha essa foto aqui. E aí vocês decidem se tem credibilidade ou não. Para quem não sabe, esse é o senador Bernie Moreno, senador do Ohio. Do lado dele tem 2 caras que, segundo a imprensa brasileira, não tem zero prestígio. O que a gente está aí? Falando sobre Ohio? Não. Bernie Moreno é o primeiro senador dos Estados Unidos de origem sul-americana. Ele nasceu na Colômbia. Ele é naturalizado americano, mas nasceu na Colômbia. O que a gente foi falar sobre lá com ele? Justamente sobre a situação do Brasil. Que, segundo o senador Moreno, deve passar a ser, palavras dele, não minha, prioridade para os Estados Unidos. E eu digo que enquanto tem picareta inventando história, tem gente trabalhando sério pelo Brasil. Essas pessoas que vocês estão vendo são pessoas que estão trabalhando sério pelo Brasil. Enquanto tem gente que fica postando, já vou chegar nisso, fotinho falsa com o Trump, tem gente trabalhando sério pelo Brasil.